Falando por Você, Filosofia e Educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 13. Texto escrito por Patrícia da Silva Dantas, leitura e comentários de José Francisco das Chagas Souza. A Filosofia no Ensino, Desafios e Reflexões é um texto de Patrícia da Silva Dantas. A filosofia, enquanto disciplina, sempre ocupou um papel central no desenvolvimento do pensamento crítico e na minha formação integral. Desde a infância, quando comecei a questionar o mundo ao meu redor, até os dias atuais, a filosofia me proporcionou ferramentas valiosas para compreender complexidades e nuances da vida. No entanto, o ensino de filosofia nas escolas enfrenta uma série de desafios que dificultam sua plena valorização e efetividade. Nesse contexto, busco explorar essas dificuldades, destacando a importância da reflexão filosófica no cotidiano dos alunos e a necessidade de um espaço dedicado a essa prática nas instituições de ensino. Em um mundo marcado pelo imediatismo, a filosofia surge como um convite à pausa, à reflexão e ao questionamento, propondo um olhar mais profundo sobre as decisões que moldam nossas vidas e a sociedade como um todo. Um dos principais desafios que enfrento como professora de filosofia em sala de aula é a limitação do tempo disponível para abordar um conteúdo tão vasto e complexo. Com apenas 1 hora de aula por semana, torna-se difícil não apenas repassar os conceitos fundamentais, mas também proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir sobre eles. Essa falta de tempo pode levar a uma superficialidade no ensino, onde a filosofia é reduzida a um conjunto de teorias e autores, sem que haja um espaço efetivo para o exercício do pensar. Para mim, é essencial que meus alunos não apenas decorem informações, mas que desenvolvam a habilidade de pensar criticamente e questionar as ideias que encontram. A filosofia, por natureza, é uma disciplina que estimula o questionamento e a reflexão. No entanto, em um ambiente escolar onde a pressão por resultados imediatos é constante, muitas vezes os alunos são levados a focar apenas em respostas rápidas e soluções práticas. Essa realidade contrasta com a essência do filosofar, que envolve um processo de reflexão profunda e crítica sobre as questões fundamentais da existência, da ética, da política e da sociedade. O desafio, portanto, é criar um ambiente em que os alunos sintam-se motivados a pensar criticamente e questionar o status quo, e a debater ideias sobre o cotidiano e o futuro. Para isso, busco incorporar metodologias ativas, como a utilização de filmes que incentivem a participação e o envolvimento de alunos nas discussões, permitindo que eles analisem os personagens e enredos e promovam debates sobre os temas abordados. Um aspecto importante a ser considerado é a relação entre a filosofia e o cotidiano dos alunos. A disciplina deve ser capaz de dialogar com as experiências vividas por eles, conectando teorias filosóficas a situações concretas e relevantes para suas vidas. Nesse sentido, para mim,
A filosofia se torna uma ferramenta poderosa para a formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de refletir sobre suas ações e decisões. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que haja um espaço de reflexão filosófica onde os alunos possam discutir questões que os afetam diretamente, como as relações interpessoais, a ética nas redes sociais, a importância da empatia e a construção de um futuro mais justo. A implementação do novo ensino médio no Brasil trouxe novas oportunidades e desafios para o ensino de filosofia. O componente curricular Projeto de Vida permite que exploremos temas relacionados às emoções, aspirações e reflexões sobre o futuro dos alunos. Este momento dedicado a refletir sobre a vida, as escolhas e os valores é uma extensão natural do filosofar. É uma chance de integrar a filosofia ao cotidiano dos alunos, permitindo que eles se vejam como agentes de mudança em suas próprias vidas e na sociedade. Entretanto, o novo ensino médio também enfrenta críticas e impasses, especialmente no que diz respeito à efetividade das mudanças propostas. O desafio é garantir que a filosofia não seja apenas uma disciplina marginalizada, mas sim um componente central na formação dos alunos. Para isso, é fundamental que eu, como professora, tenha a liberdade e o suporte para desenvolver atividades que estimulem o pensamento crítico e a reflexão. Isso inclui a promoção de debates, dinâmicas de grupo e a utilização de recursos de multimídia, que tornem a filosofia mais acessível e envolvente. Além disso, busco criar um ambiente onde os alunos se sintam seguros para expressar suas opiniões e questionamentos, sem medo de julgamentos. A prática de filosofar deve ser vista como um processo contínuo e dinâmico, que não se limita ao espaço da sala de aula. Tem uma responsabilidade crucial de incentivar os alunos a levar esses questionamentos para fora da escola, fomentando uma cultura de reflexão e diálogo que permeie suas vidas cotidianas. Isso envolve, por exemplo, a discussão de temas atuais, como a sustentabilidade, a justiça social, a diversidade e os direitos humanos, sempre buscando uma conexão com a realidade dos alunos. Quando abordo esses temas, percebo como a filosofia pode ser uma aliada na construção de uma consciência crítica e na formação de cidadãos engajados. Além disso, é importante reconhecer que o ensino de filosofia não deve se restringir apenas à transmissão de conhecimentos, mas deve também promover habilidades socioemocionais, como a empatia e a capacidade de ouvir o outro. Essas habilidades são essenciais para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, que compreendem a importância do diálogo e da reflexão crítica na construção de uma sociedade mais justa. Ao trabalhar essas habilidades em sala de aula, busco criar um ambiente colaborativo onde o respeito e a escuta são fundamentais para o desenvolvimento das discussões. Outro desafio que enfrento é a resistência de alguns alunos em relação à disciplina. Muitos deles chegam à sala de aula com a ideia de que a filosofia é uma matéria difícil e distante de suas realidades. Para superar essa resistência, é fundamental que eu busque tornar a filosofia mais próxima e acessível, utilizando exemplos do cotidiano e promovendo atividades que estimulem a participação ativa. Quando consigo mostrar a relevância da filosofia para suas vidas, percebo um aumento no interesse e na disposição para discutir temas complexos. Cabe ressaltar também a importância da formação continuada para nós, os educadores. A filosofia é uma disciplina em constante evolução e é essencial que eu esteja atualizada em relação às novas tendências e abordagens pedagógicas. Participar de cursos, workshops e grupos de estudo me ajudam a enriquecer
a minha prática docente e a trazer novas ideias para a sala de aula. Essa busca constante por aprendizado é uma forma de valorizar a filosofia não apenas como uma disciplina, mas como uma forma de vida. Diante dos desafios que enfrento no ensino de filosofia, é fundamental que haja uma valorização efetiva dessa disciplina nas escolas. O ensino de filosofia deve ir além da simples transmissão de conteúdo, promovendo um espaço de reflexão crítica sobre o cotidiano e as escolhas que moldam nossas vidas. Em um mundo cada vez mais veloz e imediatista, a filosofia se apresenta como uma necessidade, um convite à pausa e à reflexão. A implementação do novo ensino médio oferece uma oportunidade única para que a filosofia se torne um componente central na formação dos alunos, permitindo que eles desenvolvam habilidades críticas e reflexivas que serão essenciais para as suas vidas futuras. Filosofar é, antes de tudo, um ato de liberdade, um exercício de pensar e questionar. Portanto, é responsabilidade minha criar um ambiente que estimule essa prática, promovendo debates, reflexões e diálogos que conectem a filosofia ao cotidiano dos alunos. Em última análise, a filosofia não é apenas uma disciplina escolar, mas uma forma de viver e compreender o mundo. Ao valorizar o ensino de filosofia, estou contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e engajados, capazes de fazer escolhas que contribuam para um futuro mais justo e sustentável. Assim, a filosofia se torna não apenas uma matéria, mas um verdadeiro guia para a vida. Acredito que, ao promover essa prática reflexiva, estou ajudando a moldar um futuro onde a filosofia seja reconhecida como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e a construção de uma sociedade mais ética e responsável. Bom, diante do texto de Patrícia Dantas, a autora nos apresenta uma pertinente reflexão sobre o ensino de filosofia e também seus desafios, perspectivados a partir de sua vivência em sala de aula. Assim, a partilha de sua reflexão põe em evidência essa vivência prática que a mesma externa aqui como destaque para os seguintes pontos. Primeiro, a dicotomia entre a institucionalização da filosofia e a vida. Um outro ponto, o espaço para a pausa, para a reflexão e o questionamento. Para o desenvolvimento das habilidades de pensar com foco e para que isso aconteça de fato em um bom ambiente escolar, proporcionando aos alunos a motivação para o exercício do pensar, diz Patrícia. Frente ao que vivenciamos no presente, a autora nos chama a atenção para o imediatismo que o mundo atual, no qual as crianças e adolescentes jovens estão inseridas. Já um desafio destacado ainda pela autora Patrícia tem sido desde o princípio a aprovação da lei da obrigatoriedade da filosofia e sociologia em 2008, o tempo, a carga horária, destinada às aulas de filosofia. Recomendo ler o artigo de Legione Mato Grosso Xavier, que está publicado na primeira edição da nossa revista Trilhas Filosóficas, do curso de Filosofia da UERN de Caicó, em que ele apresenta os 4 desafios, perspectivas que parecem tão vivos até o presente. Isso está posto lá na nossa revista Trilhas, que são a formação, quem pode ensinar, os conteúdos, o que ensinar, a carga horária, quanto tempo lecionar e as metodologias, como ensinar. Nas lutas por estar nos espaços escolares, a filosofia ainda precisa estar em permanente vigilância a fim de garantir sua presença na vida da escola. As várias mudanças no ensino médio testemunham essa fala. Enquanto a filosofia parece surfar nas procelas das grades curriculares,
entre os ocultamentos e os temas transversais. Mesmo assim, problemas não há como tratar sem a perspectiva filosófica todas essas coisas. Para concluir, Patrícia destaca que a filosofia acontece como ato de liberdade e o dilema de firmar enquanto componente curricular e como modo de vida, que é a mesma compreensão do ser, de estar no mundo. E destaco, por fim, nas palavras da própria autora, abre aspas, filosofar é, antes de tudo, um ato de liberdade, um exercício de pensar e questionar. Portanto, é minha responsabilidade criar um ambiente que estimule essa prática, promovendo debates, reflexões e diálogos que conectem a filosofia ao cotidiano dos alunos, diz Patrícia no seu texto. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.